RCV Notícias. Sete da manhã, vamos para o primeiro jornal com os títulos na abertura. A sessão especial do Parlamento começa hoje por volta das 9. O CID e MPD dizem que o programa do governo falha pela falta de indicadores essenciais. A líder parlamentar do PCV, Carla Lima, lembra que o programa do governo retoma as promessas da campanha eleitoral. A extinção da TACV, como medida de último recurso aventada pelo Ministro dos Transportes e Mar, pode entrar no debate sobre o programa do Governo. O Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento defende que o Estado deve abandonar o negócio TACV. O caso dos trabalhadores na função pública, cuja pensão está abaixo do salário mínimo, é uma das questões que constam da agenda que o Secretário Nacional do SINTAP vai apresentar ao Governo. O Presidente da República envia mensagem ao encontro da Aliança das Civilizações que termina hoje em Luanda e já amanhã viaja para Serra Leoa para participar na cimeira da CDAO. Partidos políticos da Guiné-Bissau enviam memorando à cimeira de chefe de Estado. Linhas de força do primeiro jornal com Júlio Vera Cruz Martins, Mira Cardoso e Nelson Neves. Sejam bem-vindos, bom dia. Votos renovados de bom dia. O presidente americano volta a atacar o sistema eleitoral do país. Donald Trump denuncia o que considera de vulnerabilidades num discurso à nação pronunciado ontem, com pouco mais de 25 minutos de duração. Donald Trump diz que quem ganhou com a sua derrota foi a China, com uma operação de invasão de dados eleitorais, a maior da história, resultando na aquisição ilegal por parte da China de 220 milhões de arquivos de eleitores americanos. O programa do governo é ambicioso, mas falha pela ausência de balizas. É a posição que a UCID leva à sessão especial da Assembleia Nacional, que vai apreciar o programa do Primeiro-Ministro Francisco Carvalho e aprovar a moção de confiança. Nós não encontramos, pelo menos, as três respostas que nos interessam neste documento, que é quanto custa, como será financiado e quando será concretizado. Temos aqui um rol de intenções. Nós queremos crer que o governo deverá ter alguma estratégia na manga ou então irá apresentar alguma alteração ao programa para que os deputados no Parlamento possam entender efetivamente o horizonte temporal em que as promessas serão concluídas. Por outro lado, nós estamos perante um programa do governo que não traz nenhuma menção sobre os índices macroeconómicos do país, que isso é muito importante. E nem traça objetivos para os próximos 5 anos, nomeadamente o crescimento económico, taxa de inflação, taxa de emprego, o serviço da dívida pública. Quer dizer, não traz absolutamente nada sobre essas questões e nós entendemos que essas questões são de extrema importância num documento deste tipo. João Santos Luís, presidente da UCID, manifesta disponibilidade para o debate, mas considera que os indicadores são essenciais para a fiscalização que deve ser exercida pelos deputados e, em particular, pelos partidos da oposição. O líder parlamentar do MPD também vai assinalar o mesmo reparo no que respeita à ausência de indicadores. O programa de governo é também um rosário de intenções, muito superficial, não entra, não aprofunda, não especifica, não diz como, não diz quando, nem diz com que recursos vai financiar as propostas da política que intenciona implementar. É também um programa de governo intransparente. Intransparente porque quem quer ser transparente disponibiliza instrumentos de medição. Esse programa de governo não tem indicadores, não faz um diagnóstico baseado em dados e nem estabelece metas a atingir. Portanto, um programa de governo que não tem
instrumentos de medição que não permite acompanharmos o resultado no tempo, é um programa de governo intransparente. Luís Carlos Silva defende que o programa de governo põe em xeque a sustentabilidade financeira do país. O programa de governo está concebido para nortear a vida dos cabo-verdianos nos próximos 5 anos. A nota vem da líder parlamentar do PICV. É um programa que apresenta uma visão transformadora do país, organizada em grandes reformas do Estado, com uma nova agenda económica, também com melhoria das infraestruturas, da mobilidade e reforço dos direitos sociais. Estão previstas reformas importantes para o funcionamento da democracia, da justiça, também temos reformas no setor económico e também a reforma dos direitos sociais aqui em Cabo Verde. A maioria parlamentar, claro, vai apoiar o governo, porque nós concordamos com esta visão de um novo Cabo Verde, pode-se assim dizer, e apoiamos também esse projeto, Cabo Verde para Todos. Cabo Verde para Todos, traduzido num programa de governo, é a materialização daquilo que nós tínhamos na plataforma eleitoral, das promessas que nós fizemos aos cabo-verdianos, e aqui neste programa transformamos as promessas feitas na plataforma eleitoral em compromissos de governação para os próximos 5 anos. Carla Lima dá conta de vários compromissos que estão plasmados no programa: o aumento gradual do salário mínimo para 30 mil escudos até o fim da legislatura, a redução dos bilhetes de passagens de barco para 500 escudos e aéreas para 5 mil e a escolha do Procurador da República por concurso público. A líder parlamentar do PCB dá garantias que a primeira medida vai ser a eliminação das taxas no Sistema Nacional de Saúde. A extinção da TACV como medida de último recurso, aventada pelo Ministro dos Transportes e Mar, pode entrar no debate sobre o programa do Governo. A eventual decisão já tem como adepto o Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento. Marco Rodrigues considera que, dentre os cenários que o Governo leva em consideração no processo de decisão sobre a TACV, o mais sensato é o Estado abdicar-se do serviço de transporte aéreo internacional. Qualquer uma dessas medidas teria que ter como base uma questão fundamental, que é o lucro. O que é que essa companhia produz em termos de resultados concretos? Acho bem que se deve procurar ver se há algum operador internacional que está disposto a ficar com a TACV internacional, mas os operadores farão as suas contas naturalmente e vão continuar a exigir o governo mais sacrifícios e mais dinheiro. E o Cabo Verde não tem esses recursos para entregar a esses operadores internacionais. Era muito bom que Cabo Verde pudesse ter uma companhia aérea internacional. Era muitíssimo interessante que assim fosse. Mas, não sendo possível, então vamos ao possível. O possível é aquilo que já se disse e aquilo que já se colocou em cima da mesa, que é a questão de melhorar substancialmente a operação doméstica e abandonar definitivamente a operação internacional. Marcos Rodrigues lembra ter alertado as autoridades nacionais de que nos moldes em que opera a Cabo Verde Airlines nunca seria viável, pelo que o melhor seria investir nas ligações internas e potenciar outros destinos turísticos. O Ministro dos Transportes, João do Carmo, garante que o Governo coloca como medida de primeiro plano a reestruturação da TACV. No segundo cenário, de parcerias estratégicas ou entrada de investidores. No terceiro cenário, a redefinição do modelo de negócios. E um quarto cenário, liquidação da empresa. Seria irresponsabilidade nossa falar exclusivamente da liquidação dos TACV do nada, sem nenhum estudo, sem recorrer a outras alternativas. Contudo, seria mais irresponsabilidade nossa ainda manter os TACV como está neste momento. Portanto, o país não aguenta, o Estado de Cabo Verde não aguenta essa responsabilidade mensal a esse nível. Portanto, temos de pensar no país, temos de pensar no tesouro público, temos de pensar nos cabo-verdianos.
O programa do governo é omisso no que respeita à TACV. A nível interno, a ideia é regular o mercado doméstico, promover a entrada de novos operadores e garantir obrigações de serviço público nas rotas menos rentáveis. Priorizar a construção e operacionalização do aeroporto de Santo Antão e do aeroporto internacional do Fogo, compromissos no programa do governo. O caso dos trabalhadores da função pública, cuja pensão está abaixo do salário mínimo, é uma das questões que constam da agenda que o secretário nacional do SINTAP vai apresentar ao governo. E esta é uma questão que nós queremos lançar através de uma ação junto do governo, de uma ação, digamos, de diálogo social, de um acordo coletivo onde nenhum funcionário venha receber, portanto, uma pensão abaixo do salário mínimo. Essa é uma questão que nós vamos lançar, porque não é justo uma pessoa que trabalha, um profissional que trabalha durante vários anos e depois vem receber uma remuneração na aposentação abaixo do salário mínimo. Isto não pode ser justo e vamos trabalhar nisto junto do governo, vamos convencer o governo de que isto não é justo. Luís Lima reconhece que há muitas pendências que vêm de trás, mas que devem ser resolvidas. É o caso do pagamento dos retroativos de março a dezembro devidos aos médicos e enfermeiros. Antes do pagamento dos retroativos, nós queremos falar também dos técnicos assistentes auxiliares de saúde, que sequer ainda não têm a atualização dos seus salários em conformidade com as listas publicadas. Esta questão está a criar maior tensão nos técnicos auxiliares de saúde e que ainda não há a atualização dos seus salários. Portanto, para nós, esta é uma questão que deve ser resolvida imediatamente. Há um outro dossiê também, que são os técnicos das finanças. Houve negociações, a greve foi desmarcada e parece que ficou em banho-maria. Exatamente. Este processo ficou todo pronto para o Conselho de Ministros. Houve essa mudança e nós estamos expectantes em relação ao novo governo, o que é que nos diz em relação a esses técnicos que há muito estamos a trabalhar para a publicação do PCFR. Nós negociamos, acordamos, fechamos e só faltou, portanto, a aprovação em Conselho de Ministros. No meio, há vários PCFRs que devem ser fechados e listas de transição por publicar. O Sindicato Nacional da Administração Pública vai dar um tempo ao governo para conhecer as pendências, mas deixa claro que mantém a mesma garra de luta. O que nós temos é a noção de que houve alteração do governo ou entrou outro governo, nós temos de ser razoáveis em termos de dar o tempo suficiente para o governo inteirar dos processos para poder depois efetivar tanto o que já foi acordado, porque nós não podemos voltar para trás. Vamos continuar com a mesma intensidade, porque os trabalhadores merecem todo o trabalho feito anteriormente do sindicato. O sindicato não trabalha por ciclo eleitoral, apesar de ter, digamos, essa consciência de que há necessidade de dar um tempo para o governo atual tomar nota, de tomar conta, de tomar ciência de o que está por fazer. O que nós não podemos é voltar para trás. O secretário nacional do SINTAP espera que em breve, para breve, a aprovação do manual de funções e a concretização da avaliação de desempenho, 2 instrumentos essenciais para a administração pública. O primeiro clube de língua gestual é apresentado amanhã no polo da UNICV em Cruz Grande, Santa Catarina. A iniciativa é da Associação de Familiares e Amigos Surdos de Cabo Verde, que promove também o primeiro encontro de surdos identificados durante o último mapeamento, cujos resultados, Angélica Vaz, são divulgados num workshop que tem lugar também amanhã. O objetivo do workshop, promovido pela Faz TV, é sensibilizar os decisores políticos para a inclusão das pessoas surdas no país, considerando o impacto da insularidade nacional. A presidente da Associação perspectiva o início de uma nova era para a inclusão em Cabo Verde. Um dos temas que eu criei para nós decisores políticos ouvir é sobre dificuldades que não tem na inclusão de surdo na Cabo Verde como um pequeno estado insular.
qualquer impacto que tem na inclusão da pessoa surda. Mas nossa atividade é que é só workshop. O workshop também complementa um evento mais grande, que é encontro de todos os surdos e famílias de surdos que não conseguem identificar durante o mapeamento. É um primeiro momento de união, onde que no CRE fala com famílias e surdos, mostra as possibilidades e modo que não pode trabalhar para melhorar condições de surdos na Cabo Verde. Para mim, aquele evento ali pode ser um ponte para encontros semelhantes na tudo ilhas de Cabo Verde. Ângela Gomes anuncia que a ocasião será marcada pela inauguração do Clube de Língua Gestual da FASTV, cujo principal propósito é dar continuidade à aprendizagem da língua gestual. O principal objetivo do clube é reaproveitar pessoas que já têm um interesse na língua gestual, pessoas ouvintes que fazem alguma formação de língua gestual, principalmente na FASTV, para poder dar continuidade, para que perde, para não se não sabe língua, horas que está usado, está perde. E em termos de língua gestual na Cabo Verde, pessoas que têm uma formação, depois que têm um convívio recorrente com o surdo, acaba para esquecer tudo. Segundo a responsável, o clube funcionará como uma entidade autónoma dentro da associação, servindo também como um espaço para promover uma maior interatividade entre surdos e ouvintes. Vai ser regionalizado, onde que também tem um clube para Santiago Norte e para Santiago Sul. Contudo, que as duas regiões é um só clube, só para descentralizar o movimento e pode ficar mais perto da comunidade. No âmbito do primeiro mapeamento realizado pela FASTV, foram identificadas quase 400 pessoas surdas. A organização espera contar com a presença destas pessoas e dos seus familiares no encontro que decorre amanhã no Polo Universitário da UniCV em Cruz Grande, Santa Catarina de Santiago. O encontro da Aliança das Civilizações e Iniciativa das Nações Unidas decorre em Luanda com a participação de vários chefes de Estado, entre eles o Presidente da República por via remota a partir da cidade da Praia. Reunimos-nos numa época de profundas incertezas. O panorama geopolítico contemporâneo, longe de caminhar para a harmonia profetizada no pós-Guerra Fria, assiste a uma assustadora regressão. Da Europa de Leste ao Médio Oriente, passando pelo coração do nosso continente africano, as guerras e a violência sobrepõem-se à diplomacia. O multilateralismo e as regras do direito internacional, outrora concebidos como escudo dos mais fracos, são hoje instrumentalizados ou abertamente ignorados no tabuleiro de xadrez das grandes potências mundiais. Na mensagem em vídeo, José Maria Neves refere que os impactos do que classifica como desordem global são mais sentidos nos países que menos contribuem para a instabilidade. Refiro-me às populações mais carenciadas e aos estados mais vulneráveis, em especial os pequenos estados insulares em desenvolvimento como Cabo Verde. Somos nações sem recursos minerais, sem indústrias de armamento, mas cujas economias abertas sofrem de forma imediata o impacto inflacionário, a disrupção das cadeias de abastecimento e a escassez alimentar provocadas por guerras distantes. O encontro da Aliança das Civilizações termina hoje em Luanda. O Presidente da República vai amanhã a Serra Leoa participar na cimeira da CDO. Uma das questões que poderá ser abordada na cimeira é o memorando sobre a situação política na Guiné-Bissau, um memorando dirigido por vários partidos políticos aos chefes de Estado e do governo da CDO. Propõe algumas soluções, entre elas a libertação
imediata de Domingos Simões Pereira, que está detido na esquadra de Bissau. Sugerem também o levantamento imediato de todas as restrições às atividades políticas dos partidos, dos dirigentes e militantes e permitir a reabertura das sedes. Propõem uma verdadeira transição civil, como recomendado pela CDO na Cimeira de Abuja, e propõem a criação de uma plataforma de diálogo entre as forças vivas da nação, atores políticos e sociais, e com os quais e a participação de outras identidades internacionais, nomeadamente a CPLP, a União Africana, a União Europeia e o Escritório das Nações Unidas para a África Ocidental e Sahel, tudo junto para encontrar uma solução. E pede também que a CDO não autorize a realização do referendo que o Conselho Nacional de Transição quer promover. Orlando Lima, a concluir este primeiro jornal, dizer que a campanha eleitoral das presidenciais em São Tomé e Príncipe termina hoje, mas regressamos à CDO justamente para falar de voleibol. A Seleção Nacional Sénior Feminina de voleibol venceu na noite de ontem a Guiné-Bissau por 3-0, em jogo a contar para a primeira jornada do torneio zonal de qualificação para o Campeonato Africano. Foi uma vitória clara, com parciais bastante desnivelados, 25-7, 25-10 e 25-7. O selecionador nacional Américo Lopes Bucha admite que já tinha uma ideia do adversário, por isso aproveitou para rodar a equipa. Já não tinha algum conhecimento de Guiné-Bissau, porque não observava alguns vídeos, então não sabia claramente o que era essas capacidades de fazer hoje. Então não aproveitar também para gerir a equipa, porque não também tem 3 jogos com cansaço, alguma hora que vai aparecer, então não aproveitar esse jogo também, que era gerir a equipa, dar outros, entender o que os outros podem dar à seleção e da mesma forma conseguir os objetivos que era ganhar esse jogo. No outro jogo da noite, Senegal derrotou o Guiné-Conakry também por 3-0. Hoje acontece a segunda jornada. Cabo Verde mete forças com Guiné-Conakry a partir das 20. Antes, às 2h30, jogam Senegal e Guiné-Bissau. Mais pormenores no desporto às 8, com o jornalista Bem-vindo Neves, retomando a informação de há pouco. E para fechar, a campanha eleitoral das presidenciais em São Tomé e Príncipe termina hoje. E assim foi o primeiro jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação